Fala integrador, fala integradora, sejam muito bem-vindos a essa super aula que hoje vai ter como tema locação de usinas fotovoltaicas, a mais nova e quem sabe até melhor oportunidade para o integrador de energia solar nos dias atuais. E hoje, para compartilhar esse tema que está muito em alta e que pode sim ser para você uma saída para esses grandes desafios que a gente tem enfrentado ao longo do ano de 2023. Quem vai estar com a gente é o nosso amigo Saulo Bruno, ele que é diretor comercial da Sunny. Saulo, cara, seja muito bem-vindo para esse bate-papo. Sinta-se em casa, vamos trocar aqui uma ideia que vai enriquecer o integrador que está lá do outro lado, seja financeiramente, mas também de muito conhecimento, né, cara? Prazer estar aqui contigo, Obrigado, seja bem-vindo. Obrigadão. E dê um oi aí para a nossa turma. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigado aí todo mundo que está acompanhando. Prazer enorme estar aqui trocando essa ideia. Acho que, como você falou, né, é um assunto muito novo e que a gente tem muito a discutir porque, de fato, tem um potencial enorme para a gente explorar com a alocação de usina solar. Isso aí, vamos falar disso. Maravilha, Saulo. Ao longo dos últimos anos, o Saulo aí, juntamente com a equipe fantástica lá da Sunny, tem feito muita diferença no mercado fotovoltaico, tanto para integrador que entra como parceiro deles, como para investidores que hoje estão tendo aí suas rendas passivas, suas rendas ativas dentro do mercado fotovoltaico e também uma transformação lá para o consumidor final que está tendo lá na sua conta de energia no final do mês um baita de um desconto sem custo nenhum, né, Saulo? Isso aí. Então, Isso acho aí. que hoje a gente vai tratar sobre toda essa turma aqui, todo mundo que está envolvido na cadeia, mas de modo especial como que o integrador, que tem passado aí por bocados bem desafiadores em Sim. 2023, Sim. pode aproveitar isso para colocar um extra ali no bolso, né? Sim. Se a gente pode falar assim. Sim, exatamente. Até porque é uma transformação do próprio setor, né? Acho que tudo começou muito bem com a construção de sistemas, pessoa física colocando seus telhados e naturalmente isso tinha que crescer, tinha que evoluir e acho que é o que está acontecendo agora. E agora é a hora do PJ, né? É a hora do PJ. O CPF já colocou muita energia solar, chegamos aí praticamente a, podemos quase dizer até 100% dos municípios. A última vez que a gente viu estava em 99, alguma coisa, todos os municípios do Brasil. Então, agora é a hora do CNPJ, né? Vamos elevar esse número. Mas, cara, seguinte, eu gosto muito de fazer as nossas aulas entendendo quem é o convidado. Por quê? Porque para o cara chegar aqui na postura de diretor comercial, eu tenho certeza que não é um cara que estava passando ali na esquina, a Sunny chegou e vamos colocar esse cara aqui como diretor comercial. Eu sei que você tem uma história muito massa relacionada à área comercial, à venda, você tem muita experiência. Eu queria entender um pouquinho da tua trajetória, Saulo, comercial, para chegar até aqui. E eu vou te perguntar isso porque mais na frente, presta atenção, integrador, a gente vai aproveitar toda essa experiência comercial do Saulo para transformar esse conhecimento em como que eu aplico isso no meu dia a dia para converter mais clientes de energia solar, seja fotovoltaico, de integração, ou seja, de energia por assinatura, de locação de energia solar. Então, conta aí, cara, pra gente. Eu queria entender um pouco quem é o Saulo antes do mundo da energia solar. Boa. Bom, antes de tudo, cearense, né? Pai de uma menina maravilhosa ali, de 4 anos. Tenho 21 anos já de carreira comercial. Comecei com o mercado financeiro, banco de varejo. É bonito falar mercado financeiro, mas era o cara do banco mesmo ali. E depois de uma trajetória bem bacana em banco de varejo, chegando até gerente de agência, eu migrei para um papel de hunter e farmer com grandes contas nacionais de varejo. Trabalhei numa empresa de tecnologia que tinha sede em São Paulo, mas atuava no Brasil todo, atua no Brasil todo. Tive o prazer de entrar nessa empresa aqui em Fortaleza, na minha casa, para atender a Pague Menos. E aí participei do processo de expansão da solução que aquela empresa tinha na Pague Menos durante alguns anos.
E aí depois eu fui trabalhar no mercado de Rio e São Paulo, passei uns 7 anos fora, atendendo a grandes varejistas, principalmente redes de supermercado, redes de farmácias, varejo essencial. Depois tive uma passagem como diretor numa startup de saúde, e aí era um projeto bem desafiador também do lado comercial, porque era um modelo de assinatura para a saúde, então para a pessoa física, inclusive. Então consegui aí nesse período lidar um pouco com a PJ, lidar também com o desafio da captação de pessoa física, e depois surgiu a Sani, onde eu já vinha acompanhando a trajetória da Sani desde a fundação, todos os primeiros passos ali do negócio. Sempre fui um grande fã do projeto, sempre fui um grande fã do propósito do negócio. No fim do dia, o que a gente faz lá gera um impacto socioambiental muito bonito, muito legal, muito necessário hoje em dia, inclusive, e que, enfim, gera valor ali para toda a cadeia de stakeholders que estão envolvidas, seja quem gera energia, seja quem consome. E é isso. E hoje eu estou aqui no papel de diretor comercial, marketing, já fazendo esse mercado de energia aí ser evoluído, ser transformado. Tem muita coisa acontecendo realmente. Cara, legal. Eu imagino que alguém está se perguntando o que é um hunter e o que é um farmer. Então traduz aí para o integrador, bom vendedor, qual é o papel né? desse cara. O hunter é o vendedor, como todo mundo conhece, né? O cara que vai atrás de novos negócios. E o farmer, como a gente fala, é aquele comercial que ele cuida de uma carteira de clientes, que ele rentabiliza uma carteira de clientes, e que eu sempre brinquei com a turma que trabalha comigo, é o cara que vende para quem já comprou todo dia. E parece que é mais fácil do que prospectar novos clientes, e não é. Na verdade, eu acho que é bem mais difícil, porque você tem que construir ali um relacionamento, enfim. Mas é isso, o farmer é isso. É o cara que vende para quem já comprou. É aquela coisa, você não basta ser bom só na porta de entrada, né? Você tem que ser bom no sustentar. Processo, tem que manter o cliente satisfeito e feliz. Exatamente. E é aquela coisa, né? Às vezes só fazer a mesma coisa o tempo todo ainda não é suficiente, né? Não é, cara. Tem que ser uma curva crescente de melhoria. Quem já trabalhou, né, dessa forma no comercial sabe que renovar um contrato é difícil, cara. Assim, toda vez que você vai renovar um contrato, você tem que entregar mais valor do que o cara já está consumindo ali do teu produto, do teu serviço. Então, é um desafio constante. Mas é legal, é isso que eu gosto de fazer. Acho que é isso que me motiva, é isso que me gera, cara, tesão de sair todo dia de casa e conquistar as coisas. Show! E, Saulo, antes da gente começar, quero registrar aqui a presença de alguns amigos, né? E mandar um abraço grande aí pro Ricardo Marques, pro Marcelo Alves, pro Alair Tech e Negócios, para a turma da EWS Electrowatch Solar, Kruger, o nome do colega que está marcando presença, o Ricardo Linhares, o engenheiro Érico Fonseca, o Haroldo Souza, turma boa aí marcando presença. Então, grande abraço para você que está aqui ao vivo com a gente. Mas eu sempre digo isso, Saulo, essa aula aqui ela tem cara de gratuito, mas é desfácil. Por quê? A gente cobra um pedágio. Toda aula tem um pedágio. E o pedágio é bem simples. Tem um botãozinho aí em algum lugar da sua tela chamado compartilhar. Então, essa live, o preço é barato. É só clicar no botãozinho compartilhar, manda para 2 grupos teu aí no WhatsApp, manda no direct do Instagram se você estiver nos acompanhando pelo Instagram e vai estar pago. E não esquece de colocar aqui nos comentários pedágio pago, tá bom? A turma tem que ver essa aula tá imperdível e não deixa de fazer essa boa ação aí para os teus amigos do teu grupo do Zap Zap, beleza? E Saulo, cara, vamos lá. A gente está falando de locação de energia solar e locação é um negócio interessante e essa é a minha forma de ver, porque ela é tão boa, mas tão boa para todas as pessoas envolvidas. Ela é boa para o investidor, ela é boa para o integrador, ela é boa para o consumidor final, ela é boa para o governo, ela é boa para a infraestrutura elétrica. Cara,
Não tem nada de ruim nesse negócio? Cara, é impressionante, né? Assim, como comercial, eu sempre falo assim, o estado da arte de um negócio é quando você consegue fazer algo que seja bom para todo mundo ao mesmo tempo, né? E é um pouco disso que você está falando. Então, quem está injetando dinheiro, investindo numa usina com esse característica, esse formato de locação, está satisfeito com o retorno. Quem está consumindo os créditos de energia, que é disso que nasce o modelo de energia por assinatura, está satisfeito com o desconto que está ganhando. Quem está envolvido ali, o integrador que construiu esse projeto, tenho certeza que está lidando com um ticket de projeto muito maior, com um tamanho, com a robustez de projeto muito maior do que como esse mercado nasceu. Então é isso, cara. É valor para todo lado. E aí eu te faço a seguinte pergunta: por que a energia solar hoje, nas condições atuais, pode ser ou se tornar o melhor produto para o integrador fotovoltaico? Cara, na minha visão, esse mercado, ele, a cada ano, ele se transforma um pouquinho mais. E acho que hoje o custo dos materiais envolvidos, o custo dos equipamentos, ele vem diminuindo. Então, quando tudo isso começou há alguns anos atrás, acho que a aderência inicial foi aquele cara lá que queria ter um telhado com uma placa solar na sua casa. E depois isso foi evoluindo para um excedente de crédito e hoje existe esse mercado muito pulsante, muito forte, de você intencionalmente já construir um projeto direcionado para rentabilizar os créditos de energia que vão ser gerados ali. Então, acho que esse mercado passou por um boom muito grande recente, enfim. A mudança da lei agora ela trouxe uma aceleração de muitos negócios, mas, ao mesmo tempo, ela chamou muita atenção de um grupo de pessoas que estão olhando para os mercados de investimento. Então, o modelo de locação é um modelo de investimento. É um investimento muito específico, mas é um modelo de investimento. Então, você pode ter um dinheiro numa renda fixa, você pode colocar dinheiro na compra de um imóvel. As variáveis ali são sempre as mesmas, né? Qual é o retorno que eu vou ter, qual é a taxa de retorno sobre esse meu investimento, em quanto tempo isso volta. Esse mercado, né? Quando se fala de imóveis, esse mercado vai subir, vai descer, como é que está a construção civil? Quando a gente fala de energia, a gente está lidando com uma commodity, cara. Energia, assim, é uma abundância de demanda, né? E eu estava, inclusive, recentemente vendo um conteúdo sobre as projeções crescentes de consumo de energia para coisas que hoje não existem, como, por exemplo, o plug do carro elétrico, né? Se colocar todo mundo que tem carro para ligar o seu carro elétrico no estacionamento do seu prédio, tem instalações que não vão sustentar. Então, isso está ampliando esse mercado de investidores que olham para essa tendência e falam, cara, poxa, vou analisar o retorno sobre esse investimento e vou colocar dinheiro numa geração própria para distribuir os créditos e aproveitar essa crescente. Acho que o mercado que eu atuo hoje na Sunny está muito conectado com a energia por assinatura. A Sunny hoje faz esse trabalho e a gente todos os meses cresce um pouco mais comparado a períodos anteriores, porque a demanda por empresas que analisaram a questão de geração própria e por algum motivo, né, ou adiaram ou não quiseram tomar essa decisão de investimento para uma geração proprietária, elas têm a opção da energia por assinatura. Então, isso ainda é pouco conhecido, mas já tem um grande mercado. Massa. Cara, aquele momento João Kleber, né? Para tudo que eu tenho um recado para dar para você, integrador. Se liga. Nessa aula aqui, a gente não vai ficar só no teórico, não. A gente vai falar de números reais. A gente vai entrar em algumas simulações aqui, alguns exemplos, alguns cases que o Saulo acompanha aí no dia a dia dele, para você entender como que são esses números. É rentável mesmo? Todo mundo de fato sai ganhando numericamente no meio desse processo? Então fica com a gente até o final desse papo, até o final da live,
você não pode perder, tá bom? Essa é a parte mais, é o ápice da nossa aula de hoje, hein, Saulo? É isso aí. Então, nada como exemplo prático para você conseguir aplicar no seu dia a dia tudo isso. E também, Saulo, não posso deixar de registrar aqui os nossos amigos que já mandaram pedágio pago. Então, um abraço, meu amigo Ricardo Marques, que disse aqui que o pedágio já está pago, o Alaí, o Rênio Queiroz, o Haroldo, o Ricardo Linhares, galera já marcando presença aqui e reforçando que o pedágio está pago. Então, show de bola, sucesso para vocês. E eu ouvi dizer que a galera que paga o pedágio faz mais sucesso na energia solar certeza, mais rápido. Cara, com certeza. É quem engaja, né? Cara, o que não é locação de energia solar? O que não é? Porque é um tema com tantas informações e como a gente brincou ali no começo, é tão bom Sim. que às vezes o cara também pode misturar as coisas. Será que eu estou negociando energia? Eu vendo energia? Quais são as coisas que não fazem parte da realidade do mundo de locação fotovoltaica? Legal. Cara, assim, eu acredito que o modelo de energia por assinatura, ele traz junto essa demanda de geração de energia, seja numa microgeração, seja numa mini geração. E isso faz com que cada vez mais um volume crescente de empresas e até mesmo pessoa física, tá? Procurem essa solução. Hoje, o modelo começou no autoconsumo remoto, né? Todo mundo deve conhecer, quem é integrador aí, quem já está no mercado, sabe que quando tudo isso começou, o modelo gerava muito atrito até para quem é beneficiado com os créditos, né? Então, muita gente se beneficiou muito e isso é super normal e acontece bastante, que você tem uma geração remota e atendendo ali algumas residências da sua família, da sua empresa, fazendo ali um conjunto de consumo próprio e você faz a sua geração remota. Agora, hoje a gente já tem modelos de consórcio, a gente já tem formalizações por associação e isso gera uma facilidade de adesão muito maior. E isso faz com que esse mercado de energia por assinatura, faz com que esse modelo de locação de usina, ele consiga ter um didatismo até de contratação mais legal. Até porque, para o beneficiário, assim, ele não paga nada. Então, ele entra num consórcio, ele adere a um modelo de consórcio para receber, através do consórcio, os créditos de energia que ele está consumindo, com um desconto, que aí varia de estado, de oferta, mas que está entre 15% e 20%. Tem estados que a gente opera hoje até com valores superiores a isso. Então, isso facilitou que esse modelo de locação ficasse mais fácil do cliente que vai se beneficiar com os créditos, faça ali a adesão. Tem menos atrito. Já existe algumas dificuldades com as concessionárias, né? Em termos de você dar entrada numa conexão, o tempo que isso leva, mas hoje em dia, através de consórcio, associação, a adesão ela é muito mais fácil. Então, a locação ela acaba sendo ampliada por isso. E o que não é locação, cara, é quando você, de fato, está montando ali um projetinho para atender algo que do seu próprio consumo, de alguém que está num grupo que investiu com você dentro de uma própria usina. Então, quando você monta uma usina pensando em rentabilidade, quando você começa a procurar empresas pensando em fornecer um crédito de energia para gerar um desconto gratuito para o cara, sem nenhum tipo de investimento, você está promovendo aí esse mercado de locação. Cara, é interessante tu falar isso, né? Porque eu estou promovendo um desconto gratuito para o cliente. E aí eu sempre brinco que o cliente, ele e você usou aqui a palavra beneficiário, né? Ele tem um pé atrás. Demais. Porque não é comum, o brasileiro ele apanha muito, demais, né? Tipo assim, é muito desafiador a vida do bom Brasil. demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. Então, assim, quando o cara chega com uma proposta de, cara, eu vou te dar um desconto. Das principais objeções do dia a dia, cara. E tu não tem que pagar nada por isso.
Cara, é impressionante, né? E tem gente que fala assim, tem gente que prefere assumir a ignorância e fala assim, cara, eu não entendo disso, tem alguma letra miúda nesse contrato, eu não vou me mexer com isso não, porque tá bom demais para ser verdade. Mas é difícil, cara. Qual é a oferta que você recebeu, assim, que o cara chega e fala, ó, tem um benefício para você, mexe no teu bolso, é dinheiro, no fim das contas, né? Tipo assim, é quase como se te falasse, cara, você quer dinheiro? Quer? Pronto. Pois pronto. É exatamente isso. Adere a esse modelo aqui que você vai... Que assim, dinheiro é o dinheiro que você ganha ou que você deixa de gastar. Então, o dinheiro que você deixa de gastar também é dinheiro, né? E é o melhor dinheiro, né? Então, cara, isso acontece todos os dias conosco lá no time comercial, cara. Cara, eu vou facilitar a vida de quem tiver, tanto da galera da Sani como de você integrador, se eventualmente você vier a fazer isso aí. De comercializar energia. Sim. Se você comercializar energia, no dia seguinte a PF, Polícia Federal, tá batendo lá na sua porta e convidando você para dar um passeio Exatamente. no carro deles. Então, a gente não pode comercializar energia. O que é que acontece hoje no mercado, né? E eu acho que você pode até falar um pouco mais disso. O que é comercializado na locação não é a energia, e sim uma locação. Exato. Então, eu queria que tu explicasse mais ou menos essa nuvem formatação, aqui, né? porque às vezes fica meio confuso. Mas quando eu digo que eu quero facilitar a didática aqui, no fundo, se a gente pudesse usar essa palavra, essa frase, Sim. eu estou vendendo energia mais barato do que a concessionária de energia. Sim, sim. Né? Mas não é esse o caminho. Você não vende energia, ninguém comercializa energia na GD. Mas às vezes o beneficiário pode entender mais fácil se você disser, cara, é como se tu estivesse comprando a energia mais barata de um outro fornecedor. Isso. Então, acho que esse é como se ajuda um pouco o beneficiário lá no final a entender, Sim. né? No fim das contas, ele até pergunta assim, mas é vender energia então, né? E a gente tecnicamente explica que esse modelo de locação faz com que a gente coloque... Aí eu vou usar o modelo do consórcio, que eu acho que vai ficar mais fácil, né? Uma usina... Hoje, só para dar um parâmetro, hoje a Sani faz a gestão de 250 usinas, tá? Então, a gente, inclusive, tem um consórcio próprio e a usina ela entra no consórcio e ela distribui frações daquela usina para um beneficiário. Eu vou usar beneficiário para ficar simples de entender, que é o cara que está recebendo ali os créditos. E ele assina ali um documento dizendo assim, cara, então, com base no meu consumo, se eu consumo em média 5.000 kWh, com base no meu consumo, eu vou me conectar com uma usina que ela vai dar uma fração que representa para o meu consumo aproximadamente, dando valores aqui sem muita referência, mas 5% do que aquela usina tem capacidade de produzir, e todos os meses eu vou consumir a produção daquela usina. Então, eu estou alugando um pedaço daquela usina para ser beneficiado com os créditos que ela gera. Então, eu sei que no mundo prático, a gente começa a explicar e com todo o respeito que a gente segue, porque de fato, como você falou, né? Assim, é lei esse negócio, então a gente tem que tecnicamente seguir. Mas tem muitos clientes que falam assim, cara, mas então quer dizer que... Tá, entendi, mas quer dizer que você está falando então que eu vou comprar essa energia. Às vezes você tem que dizer assim, traduzindo, né? Traduzindo, né? Mas no fundo, você está destinando um pedaço da usina que você construiu para atender através dos créditos aquele consumidor. E aí vários consumidores completam ali o que a gente chama de uma carteira de clientes que consumem toda a capacidade daquela usina e que inclusive acompanha ali a oscilação de produção dela. Por isso que é tão importante, depois que você coloca o projeto de pé, depois que você faz a captação dos clientes, e aí tem muito investidor que às vezes monta uma usina para poucos clientes, tem investidor que prefere pulverizar, tem investidor que determina parâmetros, fala, cara, eu quero apenas pessoa jurídica, outros não, cara, acho que eu topo colocar aqui pessoa física, pessoa jurídica junto. Então, esse é o modelo que junto ele constitui essa locação e essa distribuição de créditos ali do que é produzido na usina. Cara, show de bola. Acho que ficou bem claro aí para facilitar. E eu queria ajudar o integrador aqui a deixar essa aula ainda mais didática, Saulo. Mas antes disso, tenho que registrar aqui, eu prometi aqui no YouTube,
que nós vamos fazer propaganda gratuita para quem marcar a presença e pagar o Olha aí, pedágio, olha né? aí. O cara vai ser Chegou a hora. comentado aqui ao vivo para aparecer aí com o nome da empresa dele. Então, registrando aqui o nosso abraço, né? O colega Kruger, que disse que já pagou o pedágio em 2 grupos, tá bom? Se pagar em 3, tem direito a pedir música, tá bom? Tem que ver quem vai ser o cantor, né? Vamos mandar pro Yuri, né? O Yuri logo vai estar aqui com a gente. Vocês Com vão ter certeza. o prazer de conhecer o Yuri. Quem sabe a gente convence o Yuri a cantar, né? Olha aí, quem sabe. Então, um abraço aí também pro pessoal da Tática Solar, o Alaí, que reforçou aqui que tá pago, o Marcelo Alves, pedágio pago. Depois manda o nome da empresa aí, o Matheus de Paula, o Mark Silva. Galera, prazerzão ter vocês aqui ao vivo com a gente, tá? Quem chegou atrasado, não deixa de pagar o teu pedágio. Manda o link dessa live para 2 grupos teu no WhatsApp ou mais. Se for 3, tem direito a pedir música lá no Instagram. E não deixa de fazer, ajudar o mercado, né? A gente está batendo um papo aqui importantíssimo e é muito relevante que você compartilhe esse conteúdo com o próximo. E o Marcelo da MSA Power, seja muito bem-vindo, Marcelão, lá de Recife. Pague o seu pedágio e seja feliz nas suas vendas de energia solar. Mas, cara, vamos deixar essa aula didática. Define para mim todos os públicos que estão envolvidos aqui. Esse é o fulano de tal e o papel dele nesse mundo da locação é esse. Então, vamos lá. Quem que de cara a gente tem aqui? Tem um investidor, tem um integrador, um EPCista que vai montar ali uma usina. Sim. Tem o próprio beneficiário final. Então, e de repente eu acho que tem mais gente aqui. Por exemplo, o cara, quem é que vai gerenciar essa usina lá no final? Beleza, montei a usina e aí? Sim. Quem que vai tocar essa parada? Então, vamos ser didático e apresentar aqui cada um desses players. Não, perfeito, cara. Acho que tudo começa com quem acredita no negócio, né? Então, o investidor, ele entra nisso visando a rentabilidade, primeira coisa. E ele é o cara que vai viabilizar ali a construção daquele ativo de energia. E o integrador é o técnico, o EPCista, é o técnico que vai desenhar, colocar para frente todo esse projeto e, na maioria das vezes, fazer também a manutenção ali daquele projeto. Mas, beleza, você tem lá a usina pronta. E, hoje em dia, cara, assim, fazer uma usina de microgeração, acho que se consome um espaço pequeno, assim, é super viável. Hoje, uma usina de micro, acho que variáveis de tarifa para estado, de estado para estado, mas uma usina de micro está gerando ali 8, 10 mil reais bruto de faturamento. Então, ok, aquilo ali está funcionando, está conectado, todo aquele processo de parecer de acesso e etc., aquela novela com as concessionárias já aconteceu. E aí você se pergunta, pô, então quem vai consumir? Qual é o veículo que formaliza esse consumo? Quem vai fazer o processo de dar suporte para o cliente, porque esse cliente que eu chamo aqui de beneficiário, ele tem uma mínima obrigação de conhecer esse modelo, ele quer mesmo saber qual o benefício que ele tem e ele está certo. Qual o benefício que se tem nisso? Cara, um desconto de 15%, de 20%? Como é que isso chega para mim? Qual é a minha experiência, né? Eu vou receber a conta da concessionária, eu vou receber a outra conta como? Como que eu presto contas se você está me mandando todos os créditos de energia que eu tenho direito de receber? Como que eu estou recebendo esses créditos e qual é o valor real do meu desconto? Né? Que é uma coisa que se pergunta muito. Então, existe um trabalho ali de captação. Muitas vezes o próprio proprietário da usina já tem alguns clientes para indicar, ou muitas vezes, dependendo do projeto, ele precisa de uma força comercial para poder captar os clientes que vão consumir aquela energia. Cada vez mais a gente vê projetos grandiosos, cada vez mais a gente percebe que existe ali uma necessidade de captação comercial para poder montar essa carteira, né? Tem muita gente que opta pelo modelo único de um PPA, que você praticamente gera para um único grupo, uma única empresa, mas nem sempre essa é a melhor opção, porque às vezes você tem um risco de crédito, você coloca toda a sua geração dentro de um único... Todos os ovos numa única cesta, cesta, então
Quando você também vai negociar com um único cara, você acaba tendo que negociar muitas vezes um desconto mais elevado, porque ele já está contratando tudo que você vai produzir. E no modelo mais pulverizado, onde você monta uma carteira de clientes para consumir a energia daquela usina, você consegue negociar descontos que, em média, devem ser mais baixos do que você contratar um único. Então, isso também infere na rentabilidade da usina. Então, tem esse trabalho comercial, mas beleza, né? Eu vou até voltar no que eu estava falando antes. Tem um farmer, né? Depois que você trouxe essa captação, como que você vai atender esse cliente? Porque não adianta ele ficar insatisfeito com a experiência de consumir, de fazer essa locação e fazer um distrato, ir embora ou procurar um outro serviço. Então, existe o trabalho de gestão da usina, né? E não é a gestão de operação e manutenção, né? A gestão da carteira de clientes. Então, existem hoje várias soluções, a Sunny é uma delas, em que a gente tem um software proprietário voltado para entregar uma experiência para o gerador, onde ele vai acompanhar tudo que está acontecendo com os clientes dele. A gente faz o disparo de cobrança de billing, então ele acompanha quem pagou, quem não pagou, quem recebeu crédito, quem não recebeu. Como também a gente tem uma visão para o consumidor, para esse beneficiário. Porque no fim do dia, assim, como se ele estivesse tendo uma nova experiência de consumidor com concessionário, né? Aí eu vou, só para criar aqui o exemplo, eu vou chamar aquela usina de locação como uma concessionária. No fim do dia, o leigo, ele fala assim, cara, quem está me mandando esse boleto para eu pagar o consumo de energia que eu tive foi essa empresa aqui, e não é a minha concessionária do cativo, né? Então, a experiência que se gera naquela relação é uma experiência muito semelhante, né? Se ele tiver algum tipo de dúvida sobre a cobrança, se ele tiver precisando ver a segunda via da fatura, se ele tiver uma pergunta para fazer, aquela empresa, aí eu estou colocando a usina como uma empresa, ela precisa estar preparada para atender esse cliente. Então, a gestão da carteira de clientes, tanto para captar quanto para gerir, tanto o Hunter quanto o Farmer, ela é extremamente importante para você manter a perenidade daquele projeto, a rentabilidade daquele projeto e deixar tudo funcionando. É convencional o próprio integrador fazer essa gestão ou hoje a Sunny, ela até para o integrador, ela é o melhor caminho? Cara, a gente observa alguns integradores que eles vieram desse início que eu falei mais recente, desse início da pessoa física, que naturalmente ele foi chamado para construir projetos maiores para empresas, então ele foi construindo ali usinas de micro e eventualmente até usinas de mini, e muitas vezes o próprio investidor fala assim, tá, cara, quem que vai gerir isso aí? Pode ser você? Cara, muita gente se arrisca, mas é muito limitado assim, a capacidade da gestão de fazer isso de uma maneira muito manual. Eu acho que limita demais a própria rentabilidade da usina. Porque você pode falhar num rateio, você pode falhar numa cobrança, você pode se ocupar com coisas que não são da natureza do integrador. Eu não estou dizendo que não exista, mas é muito mais difícil. Então, é muito comum você profissionalizar essa etapa. E eu acho que essa é a parte mais importante. Porque quando você profissionaliza a etapa de gestão, você gera mais valor para quem está consumindo, você gera muito mais valor para quem está investindo. E se o cara que investiu e acreditou que você era o integrador ideal para montar o projeto e fazer a solução completa, ele vai te recomendar para outros, ele vai fazer novos projetos com você. Então, acho que é um jogo de especializações. Acho que o integrador ele super especializado em construir projetos e fazer a manutenção. E existem empresas como a Sunny que tem um software proprietário, que tem uma equipe de sucesso do cliente, que eu acho que essa é a parte, talvez a mais importante até do que o software, porque o beneficiário ele quer ter um atendimento. E, cara, todo mundo hoje quer ser bem atendido e muitas vezes ser atendido por uma pessoa humana ali, que está do outro lado, tentando entender qual é o seu problema e te dar uma solução.
Então, quando você especializa a gestão da usina, do dia a dia, pós-montagem, cara, você entrega muito mais valor para quem investiu e isso te dá muito mais negócio, né? Então, acho que todo mundo ganha aí nesse modelo. Tem um exemplo, inclusive você trabalhou no mercado financeiro, né, envolvendo aí bancos, que eu acho que fica bem óbvio para a gente, Saulo, que é, imagina o banco, né? Vamos falar aqui, fazer propaganda para o Banco Bradesco. Gratuito, patrocina a gente, Bradesco. Faz por Sicredi, que é nosso cliente. Pronto, vamos fazer propaganda gratuita para o Sicredi, que inclusive está chegando no Ceará, né? E quem sabe vai patrocinar também a gente. Né? Não, já tá, o Sicredi é do Ceará. Sicredi, seja bem-vindo ao Ceará. Eles estão recentemente fazendo uma ação mais forte, inclusive, né? Inclusive fazendo propaganda aí direto de uma ação beneficente, uma ação bem bacana aí, pessoal. Tratamento de câncer e tal. Então, parabéns aí por aliar marketing, negócios e ainda ajudar um pouco a sociedade, né? Que é o que a energia solar faz, né? No final do dia. Mas voltando para o exemplo, vamos falar de banco, né? O que é que o banco faz? Ele empresta dinheiro para as pessoas, guarda dinheiro das pessoas e rentabiliza esse dinheiro. E essa é a especialidade do banco, é gerenciar, é ler você, consumidor final, se você tem crédito, se você é um bom pagante, se você é um mau pagante. Então, a especialidade do banco é fazer essa análise financeira, contabilizar o quanto que ele vai emprestar para você, o quanto que tu vai devolver para ele no longo prazo, e no final das contas ele gera bons lucros para o negócio dele. Mas, na hora de gerenciar e cuidar desse consumidor, do cliente dele, quem que faz a cobrança? Isso. Uma empresa terceirizada. Porque existem empresas de call center, e aí eu tenho certeza que você certamente tem algum amigo, conhece alguém que já trabalhou numa empresa de call center, ela é só para fazer cobrança, ou só para fazer acompanhamento, ou para fazer uma gestão, ou enfim, né? Tem uma infinidade de coisas, porque aquela ligação cobrando o cliente, às vezes algo que está sendo ali devido, não é a especialidade do banco, é a especialidade de uma empresa de call center. E eu acho que a gente pode extrair esse conhecimento aqui usado por bancos, que inclusive ano após ano mostram rentabilidade, lucratividades altíssimas, trazer para o mesmo mercado da alocação de usina fotovoltaica. Se a minha especialidade integrador é prestar um serviço técnico, será que eu realmente sou a melhor pessoa para fazer esse acompanhamento, para dar assistência ao cliente quando ele tiver problemas, inclusive no crédito? Né? A gente pode até falar mais sobre isso. Então, fica essa sugestão aí para você, integrador, conhecer, inclusive, a Sani nesse produto, que mais para frente a gente vai falar como que vocês tocam toda essa parte com mais detalhes. Cara, só para complementar, imobiliária, né? Então, o investidor tem diversos imóveis. Cara, aí ele vai dar na mão do corretor para cuidar disso tudo. Vai na mão da imobiliária, que ela é especializada, trabalha. Então, quando isso acontece, o trabalho ele fica mais completo e todo mundo envolvido fica mais satisfeito com a competência do que está sendo feito naquele investimento, que faz parte, né? Você fez um investimento e você quer, cara, que tenha competência de gestão para poder se extrair o máximo de retorno. Acho que é isso que acontece quando se tem uma gestão de qualidade aí de uma usina. Show. Eu queria falar um pouquinho agora do beneficiário, né? Aquele consumidor final que vai ter o desconto lá na conta dele. E como que é a vida desse cara, assim, depois que ele depois que ele faz uma assinatura de energia, né? Cara, é super simples, cara. É super simples, muda muito pouco. Ele vai passar a receber os créditos e ele vai receber uma cobrança diferente. Eu digo diferente porque ele está educado, habituado a receber uma conta de energia da concessionária. Existem duas formas hoje de se fazer. Ele recebe da concessionária a conta de energia com os impostos, tarifas e etc. E ele recebe uma cobrança à parte sobre os créditos de energia que ele consumiu. A Sani hoje tem aproximadamente 20 mil clientes sob gestão. Eu posso dizer que 12.001 quebrado, eles recebem um modelo de fatura única. E essa cara, muda completamente a experiência, porque você tem a sensação, é bem real isso, de fato ter feito uma portabilidade de uma concessionária tradicional do Estado para um novo serviço
de energia. E isso muda a relação com que esse beneficiário tem com o consumo de energia. A gente está num momento próximo do fechamento de ano, deve ter muita gente olhando para o orçamento agora, pensando no budget do próximo ano, como é que vai fazer para economizar. Esse é um bom momento para conhecer o modelo de energia por assinatura e, com baixíssimo esforço e uma excelente experiência, ter ali uma economia relevante ali por ano no consumo de energia. Cara, massa. Vamos falar de outro aspecto do beneficiário, né? Alguns anos atrás, eu me aventurei em construir uma usina própria para alocar os créditos dela. E eu nem conhecia a Sunny nessa época, né? Então, o que foi que eu fiz com esse beneficiário? Eu tive que colocar tanto a usina como a conta de energia dele em um único CPF. Uhum. E aí, era uma situação meio esquisita. No caso, era um cliente muito próximo, então existia ali uma relação de confiança. E eu tenho certeza que, se não fosse isso, seria um processo mais complicado, iria ali ter um desconforto, né? De repente até, enfim, o cara ia ficar com o pé atrás, né? E nesse caso, a forma que existia de distribuir o crédito era as duas coisas estando no CPF do cliente, ou as duas coisas estando no meu CNPJ, por exemplo, o que para mim eu não sentia confortável, porque se de repente o cliente parar de pagar, era o meu CNPJ que ficaria ali negativado, né? Digamos assim. Então, foi isso que aconteceu inicialmente. Hoje, até com a vinda da 14300, surgiram mais modalidades do que tinha antes, apenas na 482, sim, desse beneficiário fazer parte ali de um conjunto de pessoas, e você já até mencionou rapidamente. Eu queria que tu, nessa aula, né, apresentasse todas as possíveis posições que o beneficiário pode estar e, de repente, até vantagens e desvantagens de cada uma delas. Sim. Existe hoje o modelo, o mais comum é o modelo de consórcio. Mas existe o modelo de consórcio, de associação, de cooperativa. Sobre desvantagens e vantagens, existe aí um aparato fiscal aí envolvido, mas a maioria das formatações, elas diferem muito sobre o tipo de consumo. Se é um cliente pessoa jurídica, se é um cliente pessoa física. Que eu posso te dizer que o modelo mais comum, acho que hoje, trabalhado para empresas, para beneficiário de pessoa jurídica, é o modelo de consórcio. E ele é muito fácil, cara, ele é muito simples. Você adere a um consórcio de energia. Lá dentro desse consórcio estão as usinas como consorciadas e você tem ali um contrato super simples, cara, contrato de 2 páginas. Aí depende de oferta para oferta, se tem uma fidelidade, se não tem. Mas a gente passa por esses contratos diariamente com o jurídico dessas empresas e é muito simples de analisar e é pouco criticado e já gera a facilidade do cara não precisar fazer isso que você comentou, mudar a titularidade, é pouco atrito. Ele simplesmente adere ao consórcio, não muda a titularidade, passa a receber os créditos e assim, da mesma maneira, funciona com a cooperativa ou uma associação para pessoa física. Hoje, esses veículos eles facilitam muito a experiência de você entrar e sair de um modelo de energia por assinatura. Então, às vezes você tem um consórcio ou tem uma associação que ela te coloca uma regra de um aviso prévio, você quer sair, poxa, dá um aviso prévio aqui de 90 dias e você já para de receber os créditos de energia. Então, acho que eu elencaria esses 3 hoje formatos, mas destaco principalmente para pessoa jurídica o modelo de consórcio. Então, no consórcio, do ponto de vista mais prático, aquele cliente ele entra no consórcio e automaticamente ele passa a receber os créditos porque o consórcio já recebe crédito e distribui para cada uma daquelas pessoas. Exatamente isso. A usina, quando ela entra no consórcio, lá na concessionária, ela tem a titularidade trocada para o consórcio. Não é que muda a propriedade da usina, mas ela tem a titularidade trocada para o consórcio e o consórcio ele tem, a partir disso, a autonomia de distribuir esses créditos. Então, se a gestão da usina for uma gestão profissional e essa gestão já tiver um consórcio, é isso que vai acontecer. E aí essa gestão profissional de usina ela vai ter a obrigação de fazer o rateio ótimo daquela usina.
né? Existe ali, eu já vi muita coisa acontecendo no mercado, existe algumas práticas que não são as melhores, né? Vou dar um exemplo aqui do que não é uma melhor prática. Você alocar mais consumidor do que aquela usina tem capacidade, você fazer uma distribuição, o rateio de energia com pouca eficiência para o próprio beneficiário. Eu já vi acontecer no mercado quando empresas pegavam simplesmente a média histórica, assumiam aquilo como uma regra e ele numa linha reta, colocando apenas aqueles créditos sem oscilar para mais ou para menos, entregando ali a melhor rentabilidade para o próprio beneficiário com o desconto dele. O que não necessariamente traz a melhor rentabilidade para o dono da usina. Então, acho que isso é o que diferencia um trabalho especializado de um trabalho não especializado nessa gestão de usina. Cara, bacana. Então, deixa eu ver se eu entendi. A conta do PJ, que é o beneficiário lá final, muda para o consórcio. Não muda. Não muda. Ela permanece na no mesma nome dele. titularidade. Mas o fato de lá na concessionária, a concessionária saber que aquele CNPJ participa de um consórcio, ele recebe automaticamente os créditos. Sem ter mudado a titularidade. Sem precisar mudar a titularidade. O que eu acredito que dá até mais segurança, né, para o beneficiário. Né? Porque ele não tem uma sensação que estão mexendo nas coisas dele. Tem, e internamente muitas empresas têm um compliance, têm uma política jurídica que impede, até por achar estranho, né? Imagina, uma grande empresa com diversas lojas, fala, cara, muda as lojas todinha uma a uma para o nome de uma outra empresa que eu não sei qual é, que é uma geradora de energia. Então, o consórcio ele é muito mais simples. Você simplesmente adere, não precisa mudar a titularidade. Em grande parte dos casos, você não tem uma fidelidade. Naturalmente que eu estou falando aqui de ofertas, mas é muito comum hoje uma oferta sem fidelidade, sem amarrações. A gente trabalha muito com condomínios e acho que o exemplo do síndico aqui é legal porque o síndico ele cuida do patrimônio de outras pessoas e presta contas. E a gente tem uma carteira muito boa de condomínios, acho que já passa de 170 condomínios. E a gente percebe que o síndico ele fica muito confortável com esse modelo de consórcio porque não existe compromissos que vão gerar algum tipo de prejuízo para aquele condomínio, que ele precise prestar contas, que ele precise aprovar em assembleia. Então, muitas vezes ele toma uma decisão de conselho, uma decisão rápida ali, porque ele está aderindo a um veículo muito simples assim, em termos jurídicos, né? Cara, informação interessante. Então, é comum que no caso de um condomínio seja mais rápido uma aderência, uma vez que está trazendo um benefício, não tem custo. Isso. E eventualmente o cara só troca uma ideia com o conselho para validar. Não tem custo, não tem uma fidelidade, não tem pênalti nesse contrato, é um contrato muito simples, não muda a titularidade. Por isso que é difícil às vezes fechar, porque o cara fala assim, pô, vai bom demais para ser verdade. Eu já fiz essa brincadeira até com o Davi, cara. Tem que cobrar uma taxa de adesão pro cara sentir. Exatamente. Tem que fazer alguma coisa. Eu tô pagando pra eu tô pagando aqui para entrar nesse negócio. Boa ideia. Mas, cara, vamos lá. Você falou, a gente entendeu aqui um pouco do consórcio, mas aí isso traz uma curiosidade para o outro lado. Beleza, para o beneficiário, ele entra, não muda a titularidade, é só sucesso, assina aqui um contrato, a facilidade de sair é alta. E aí eu te pergunto, se ele pode sair do consórcio de uma forma fácil, isso de certa forma não deixa o modelo um pouco mais imprevisível lá para o investidor? Como que se dá essa nuvem aqui financeira nesse momento? Sim. É fácil de sair, mas existe regra. Então, normalmente se coloca ali um prazo de anúncio de saída. E esse prazo, ele comumente é de 90 dias. E 90 dias é tempo mais do que suficiente para você fazer uma realocação desse cara que está saindo para um novo entrante. Então, a gente lá na SANY está gerenciando, como eu falei, 250 e poucas usinas e está no nosso papel do dia a dia fazer isso, fazer essas realocações quando necessário. Mas, cara, eu vou te falar assim, na teoria é isso e na prática é outra coisa. Acho que na prática
o churn, né? Essa quebra de contrato, essa rescisão, ela é muito baixa, bicho. Ela é muito pequena. Muitas vezes, quando há uma rescisão, é porque aquela empresa que está em energia por assinatura, economizando ali 15, 20%, ela se convenceu ou se estruturou para fazer um investimento na geração própria. E isso eu acho que é um movimento super legal, porque fomenta ali todo aquele ecossistema de geração solar. Tem muita empresa que já recebeu alguma proposta de um integrador e avaliou que não era o momento de tomar crédito, não era o momento de fazer esse investimento, ou não era o momento de foco mesmo do negócio, adiou essa decisão e aderiu à energia por assinatura porque é tão simples, tão fácil, tão gratuito que ele foi lá e aderiu. E isso deu para ele até fôlego e construção de opinião para evoluir para uma geração própria. Então, quando isso acontece, ocorre pouco, mas quando isso acontece, a gente acha isso super natural e abre espaço para outros negócios, né? Então, o volume de negócio ele é muito grande, Pedro, hoje. Assim, o mercado está muito aquecido nesse sentido de energia por assinatura. Então, tanto as saídas são baixíssimas, até porque energia, cara, um pagamento recorrente prioritário, né? Tem empresa que ela pode atrasar o salário do funcionário, mas ela não atrasa a conta de energia, senão ela para de funcionar. Mas quando ocorre muitas vezes para melhor. Ocorre muitas vezes para uma geração própria. Saulo, ainda aqui no beneficiário, né? O cara tá muito claro toda essa situação para ele, as vantagens e tudo mais. E vamos mudar aqui um pouco a perspectiva do que a gente está falando, né? Vamos sair do beneficiário e vamos trazer aqui. Eu queria só fazer um comentário sobre o beneficiário, que é o seguinte: tipo assim, né? O contrato de assinatura você pode sair a hora que quiser, desde que espere 3 meses, né? Isso. Porque, senão, para o investidor, ficaria uma situação muito... Pô, eu perdi um Sim. cliente e não Sim. tenho tempo de resolver a parada. Sim. Então, eu acho muito válido e justo, porque é um tempo super aceitável, é um tempo que o próprio investidor pode sugerir um novo cliente. Você não está gerando ônus, né? Tipo assim, você sai, mas você está pagando alguma coisa mais caro, por isso você está saindo para pagar mais caro, normalmente, né? Exato. Então você está saindo de algo mais barato do que você vai pagar no cativo. Então, acho fair. É bom para todas as partes, né? Massa. Indo lá para o consórcio do ponto de vista agora do gerador. Então, eu tenho aqui de um lado todos os beneficiários dentro do consórcio. E aí você falou que, por exemplo, hoje a Sânia ela administra, inclusive, cara, parabéns. Poxa, que número top, 20 mil unidades consumidoras, é uma loucura um negócio desse. O time de CS lá da Sânia, ele trabalha fortemente. Eu não consigo nem imaginar você tá ali tocando 20 mil contas de todo o Brasil. Então, sim, assim, parabéns por esse trabalho aí, é fantástico mesmo. E aí você tem que gerenciar esses 20 mil caras, não necessariamente todos dentro do teu consórcio, mas, enfim, você tem que gerenciar 20 mil pessoas, vamos supor que estão todos dentro de um consórcio, né? E eu tenho aqui de outro lado 250 usinas produzindo para atender esse consórcio. Como que se dá esse equilíbrio aqui dessas cordinhas, né? Uhum. Porque a energia produzida, ela oscila ao longo do ano. Sim. E todas elas, lógico que vai depender do estado, do local que está sendo produzido, mas o sol ele faz um caminho ali de período de energia mais alta, de produção mais alta, e um período de produção mais baixo. Sim. Já o consumidor, não necessariamente. Às vezes ele também oscila, mas dependendo do tipo de negócio, às vezes é uma oscilação mais baixa do que a produção. Sim, sim. Como que tu cuida dessa brincadeira aqui ao longo de um ano? Cara, pois essa é a fórmula da Coca-Cola, né? Mas assim, é por isso que você falou da complexidade que é cuidar dessas variações de consumo e geração. Então, eu volto naquela tua primeiro questionamento, né? Quem cuida da usina? Cara, quem cuida da usina tem que estar preparado para passar por um período sazonal de geração e para também analisar e atender a um período sazonal de consumo. Por isso que eu falo que o trabalho ele é especializado, porque
é um trabalho, cara, de muito detalhe. Essa distribuição e esse rateio ótimo de créditos é um trabalho de muito detalhe. E aí, no fim do dia, a gente está disparando uma cobrança, a gente faz o disparo de boleto, de cobrança por e-mail, e esse consórcio, você perguntou pelo consórcio, né? Para o gerador, esse consórcio absorve esses pagamentos e repassa para o proprietário da usina. Então, inclusive na nossa plataforma a gente tem uma visão que mostra quanto que ele tem a receber, e aí tem um gráfico que vai completando, né? Quem já pagou, quem ainda está com conta em aberto, quem não pagou, dos clientes daquela carteira, né? Então o consórcio ele recebe esses valores de consumo dos boletos que são emitidos e repassa para o dono da usina, para o investidor. Cara, show. Inclusive fazer uma pausa rápida aqui para mandar um abraço para a turma que entrou agora há pouco, né? Se você entrou agora na live e ainda não deu o seu olá aqui no comentário, fala aqui pra gente de onde que tu tá acompanhando a gente, qual que é o teu estado, qual que é o nome da tua empresa, que a gente vai mandar um abraço aqui para você. Eu já vi que o Pedro Domingues já mandou uma pergunta aqui pra gente, então manda tuas perguntas, acho que a gente já falou de bastante coisa, vai mandando as tuas perguntas que logo a gente já vai iniciar a responder as principais, beleza? Então, reforçar aqui um abraço pra galera que pagou o pedágio também, né? Por último, o Marcelo. Muita gente pagando pedágio aí, hein? A galera tá pagando pedágio. A gente vai ficar. Vamos enriquecer de pedágio hoje. Vamos enriquecer de conhecimento, meu amigo. Maziel Lima, da MK Tech Sol de Bahia, tá pago, show de bola. O Rubens Lima já pagou o pedágio, show de bola. Tá falando lá de João Pessoa. Cara, o Brasil e o Nordeste todo tá aqui com a gente, viu? Legal. Felipe Santos, o Deodato Senna marcando presença e agora, por último, Pedro Domingues. Galera, vai mandando a tua dúvida que a gente vai correr aqui para responder as principais. Cara, gostei aí da resposta, fórmula da Coca-Cola. Uma ótima resposta, Sal. Eu queria ainda, não sei se você percebeu, e você integrador, a gente está muito agora no tema consórcio, né? Uhum. Eu sei que a Sunny tem um consórcio. Como que funciona? Como que eu, investidor, enfim, como que nós do mercado fotovoltaico tiramos proveito desse consórcio? Cara, quando você constrói uma usina para fazer esse modelo que a gente está falando aqui de locação, você naturalmente precisa construir um veículo para que você consiga trazer o beneficiário sem o atrito, que a gente já comentou aqui. Então, a gente construiu um consórcio para justamente entregar essa facilidade e essa redução de custo para o investidor, porque ele teria que ter um próprio consórcio e tem um custo, tem uma manutenção, consórcio, querendo ou não, é um CNPJ, você precisa de um contador lá, você precisa de uma manutenção. Então, quando a Sunny entrega um consórcio para o investidor, ele está economizando ali no investimento inicial daquele projeto, né? Então, tanto traz facilidade para o beneficiário, quanto traz mais rentabilidade para o investidor. Eu sei que esse número não é amarrado, mas, cara, eu acho que é legal a gente dar uma noção para o integrador, para o investidor, em média, quanto que ele estaria economizando, né? Porque, cara, não é uma coisa tão barata, não, né? A gente está falando assim, o consórcio você vai contratar um advogado, você vai pagar os honorários, você vai depois ter um contador, assim, eu arredondo em algo em torno de 22, 28 mil reais, nessa faixa ali, do que ele gasta para poder colocar um consórcio, para poder... E muitas vezes, assim, não faz sentido um cara de microgeração gastar tanto dinheiro para constituir um consórcio para poder viabilizar ali o investimento dele. Então, a gente busca entregar essa facilidade para não ter que fazer o modelo que você comentou, de troca de titularidade com o beneficiário, que já atrasa o modelo de captação. Então, é uma facilidade que a gente entrega. Cupom de desconto de 25 mil reais da Sunny. É um cupomzinho, né? 25 mil reais em média e o cupom de desconto para você que é integrador, investidor, né? Cara, fantástico, pô, legal. Esse slogan aí agora. Vamos lá, prometo que é a última pergunta sobre consórcio, né? A gente fala, o modelo de rateio hoje, inclusive o integrador tem sofrido com isso, Saulo, que é lá na 14.300, na lei
fotovoltaica diz que agora eu posso pegar os meus créditos, como antes eu posso manter o mesmo modelo de mandar uma porcentagem para cada pessoa que faz parte ali daquele grupo, ou eu posso definir uma ordem de prioridade. Então imagine que eu tenho 5 consumidores no meu grupo de pessoas. O primeiro, digamos que eu quero primeiro zerar a conta do primeiro cara, que está na prioridade 1. O segundo, zerar entre aspas, tá bom, pessoal? Licença poética, certo? Só para a gente não ser detonado depois na live. Licença poética, presta atenção, é didático. O segundo, zera a conta e assim vai assim por diante até o último cara lá. No consórcio, essa mesma formatação, como que o beneficiário ele vai ter sempre um valor fechado de crédito? Explica um pouco para a gente, até para o integrador, quando for questionado pelo beneficiário, ter isso em mente, né? Sim. Cara, assim, esse modelo de priorização não funciona, né? Assim, para quem quer prestar um bom atendimento, um bom serviço e quem quer entregar valor de desconto para esse beneficiário, né? Senão você acaba tendo ali na sua carteira gente feliz e gente triste, né? Isso. Então, quando a gente monta ali uma carteira para uma usina, a gente já, por experiência, sabe quais são os limites que a gente precisa atuar para que eu tenha capacidade de atender a sazonalidade daquele beneficiário. E aí, naturalmente, quando eu pego uma conta de energia, eu analiso 12 meses de consumo desse cara e eu sei que ele vai ter uma sazonalidade num mês específico, dependendo ali de alguns segmentos, né? Mês de férias, mês de verão, enfim. Então, a gente já considera que a gente vai conseguir atender a licença poética aí junto com você, quase 100% do que ele tem de consumo. Lógico que na hora do rateio, a gente sempre está olhando com 30 dias de atraso, né? Então, o cara fez um consumo maior e eu vou reagir um pouco mais tardiamente para ajustar os créditos para o rateio seguinte. Mas, de novo, assim, quanto mais crédito eu envio, mais receita essa usina tem. Então, se eu negligenciar esse envio de créditos, eu estou negligenciando receita para essa usina. Então, são 2 pratinhos que estão girando e a gente não deixa cair. Tanto o cara ter percepção de valor, porque, pegando um exemplo, o beneficiário tem 10 mil kWh de consumo médio, mas a gente tem um trimestre do ano que ele vai para 15 mil. Cara, se a usina não acompanhar aquele trimestre, cara, o cara está deixando de ter ali o desconto e o valor percebido por esse desconto. Então, a experiência traz um pouco desse trabalho de planejamento e previsibilidade de quanto que a gente consegue reservar da usina para cada beneficiário que entra. Legal. Eu vou te fazer agora uma pergunta de investidor. Vou colocar aqui o chapéu de investidor. E aí eu te pergunto, se eu trago a minha usina para gerar, para produzir para o consórcio da SANY, por exemplo, o cliente que entra é um cliente do Pedro, digamos que a partir do momento que eu entro como gerador, o próximo cliente que entra é um cliente do Pedro. Se aquele cliente dropar, né, sair da assinatura, é só o Pedro que perdeu um cliente? Isso afeta todo mundo? Eu queria entender um pouco disso. Bom ponto, sim. A gente vem falando muito aqui da SANY, da plataforma, mas a plataforma da SANY ela é white label. Então, eu tenho muitos clientes em que a conta de energia que a gente dispara, a cobrança, ela vai com a marca da empresa, com as cores da empresa, ela vai com a identidade visual da empresa. É como se fosse o Instituto Solar mandando. Cara, se o Instituto Solar tivesse ali as suas usinas de geração e os seus diversos clientes beneficiários, quando o cliente acessasse no celular ou pelo computador a área logada dele, que a nossa plataforma é um login digital, então ele acessa lá para saber quanto que ele está consumindo de créditos, qual é o histórico de economia dele. Inclusive, na nossa plataforma tem lá o impacto socioambiental pelos créditos que ele está consumindo. Então, tudo aquilo lá, assim, fica com a cara do Instituto Solar, nesse exemplo aqui, o White Label. Então, a experiência que a gente entrega, a experiência que muitas vezes é do própria empresa do investidor, ou eu já tenho clientes que são integradores
eu acho que isso é legal comentar, porque acho que para o nosso público aqui da live, eu atendo a integradores que representam um conjunto de usinas de alguns investidores e a gente coloca toda essa cobrança, toda essa visualização da plataforma digital com a marca da empresa do integrador. Então, ele é o fornecedor daquele serviço usando a tecnologia o trabalho da Sunny. Tá? Acho que isso é um ponto legal. Cara, maravilha. Eu queria saber agora como que o integrador deve vender um serviço como esse para o cliente dele, né? Para o cliente investidor, né? Cara, o investimento em usina solar, como eu falei lá no início, assim, tudo é baseado em retorno. Retorno e esforço envolvido, né? Então, a gente sabe que um ativo de energia, quando ele está montado, bem operado, e quando ele tem uma empresa de gestão, o esforço de manutenção ele é muito pequeno para aquele que fez o investimento, né? Então, a gente hoje observa ali, naturalmente depende de estado para estado, mas a gente observa ali uma taxa de retorno, uma TIR, entre 15% e 25%. E aí tem as mudanças de GD1, de GD2, mas está de longe assim, a opinião de que não é rentável ou que não vale a pena. Acho que pelo contrário, cara, assim, é um investimento extremamente rentável. Ele não só tem uma TIR de 15%, 25%, pelo que a gente observa, como também ele está atrelado, indexado à tarifa de energia que comumente reajusta acima da inflação e reajusta todos os anos, né? Então, é um ativo de longo prazo, com a rentabilidade estável. Eu encaro como, na minha cabeça, como fosse uma renda fixa ali, cara. Você colocou um dinheiro ali e ele está te garantindo praticamente uma performance de longo prazo com indexação em uma taxa acima que varia acima da inflação. A Sunny, ela não faz o papel de construir uma usina, naturalmente, mas a gente ajuda os integradores a construir essa visão de rentabilidade e defender esses projetos com os investidores. Então, eu recebo muito integrador que ele traz a oportunidade ainda verdinha, assim, sabe? Tipo, cara, tem um cara que eu fiz um trabalho para ele na residência dele, na empresa dele, agora ele está me perguntando aqui sobre um projeto maior para gerar uma rentabilidade, como é que a gente faz isso, e ele quer saber todos os detalhes, até da parte que fica depois da minha entrega, que é o que a gente falou sobre a gestão. Então, a gente faz um trabalho muito próximo de integradores, a gente tem um pouco mais do que 80, eu já perdi as contas, porque a gente a cada mês está aumentando o número de parceiros, fazendo esse trabalho conjunto aí de defender a ideia e gerar negócio. Cara, é até bom você ter falado isso, que já tem essa equipe, né, um time aí de parceiros de integrador, para a gente entender como que esse cara ganha, qual que é um modelo hoje de parceria que a Sunny tem feito com esse integrador. Tu já deixou claro que ele é ajudado, ele é direcionado ali até para apresentar melhor, de uma forma mais estratégica, né, aquele investimento para o investidor, mas fica à vontade para apresentar um pouco mais como que essa parceria, esse modelo funciona. A Sunny hoje tem um programa de indicações, então a gente quer construir esse mercado junto com os integradores. A gente tem uma equipe para atender especificamente os integradores, porque a gente vê muito valor nessa cadeia, Pedro, porque não só existe o trabalho conjunto de atrair investidores, onde o integrador ele vai ganhar no próprio projeto, né, com a própria construção da usina, como ele também vai ganhar sobre o faturamento total dessa usina através da recorrência que a própria Sunny tem por estar gerindo aquela usina. O modelo de remuneração da Sunny para a gestão de usinas é um modelo de recorrência que representa ali uma fração do que aquela usina está gerando em valor bruto. É difícil dizer aqui porque cada projeto tem um tamanho, tem uma volumetria, tem um estado, tem uma tarifa, mas o integrador que traz esse investidor, que traz esse projeto para a Sunny, ele monta a própria carteira dele junto com a Sunny. Eu tenho parceiros aqui que
têm ali uma receita recorrente, mensal, por terem feito essas indicações e por sustentarem ali esse projeto junto conosco, né? Além disso, cara, eu vejo muita oportunidade na própria energia por assinatura, porque eu como comercial, fico imaginando o funil de vendas de um integrador, eu fico pensando o que é lead de descarte. E provavelmente o cliente de descarte lá, o lead de descarte dele, é um cara que não teve o financiamento aprovado, é o cara que não teve como fazer a obra no telhado, é um cara que não teve como tomar decisão ali na hora. Então, esses não fechamentos do integrador, eles são clientes de energia por assinatura. Então, dentro dessa nossa parceria, é por isso que a gente organizou um grupo para atender os integradores dentro da SANY, a gente recebe muita oportunidade porque é um produto adicional que não interfere na venda da construção de um projeto de energia e rentabiliza o integrador. Então, o integrador ele tem duas formas de ganhar, assim, tanto na construção de uma usina e incorporação na gestão da SANY, como também na indicação de um beneficiário para a energia por assinatura. Show. E a SANY cobra esse integrador para direcionar ele em fazer estrategicamente uma melhor apresentação para o cliente, explicar o modelo? Cobra? Não, cara. É um trabalho de parceria mesmo. Assim, eu Importante acho que essa pergunta ficar clara, para deixar né? claro, né? Não, a gente acredita que juntos somos mais. Então, tanto o integrador ele traz o investidor interessado, que já está analisando um projeto e que ele precisa saber o que é que vai acontecer depois que aquele projeto está pronto e gerando energia conectada, como também a gente apoia ele na defesa disso tudo. Não só falando dos nossos produtos, mas falando também na rentabilidade da usina, né? A gente traz uma nova visão, porque a visão que a gente tem é uma visão limitada porque o gerador, o integrador é que está vendo ali qual é o CAPEX inicial, enfim, se o terreno é próprio, se não é próprio, se vai ter segurança, se não vai, essas variáveis, né? Mas depois disso, depois de definido isso, como que vai ficar essa questão que você falou, né? Vai precisar montar um consórcio ou não vai? Assim, cara, eu vou ter um pagamento que ele vai vir de que forma, né? Então, acho que a gente complementa o trabalho, a gente fecha esse circuito para que o investidor ele tenha ali uma solução completa. Locação de energia solar é o simples que não é fácil, né? É um simples que não é fácil. É simples, mas tem muitos detalhes que o cara precisa de um apoio para fazer acontecer. E, cara, aquele momento, João Kleber de novo, para tudo. Cara, parabéns, você integrador, por ter ficado com a gente até aqui. E agora a gente vai entrar no momento mais importante dessa aula, que é entender em números, Saulo. Traduzir em números aqui uma análise financeira real de um projeto, tu apresentar alguns números mais realistas. Sim. E eu vou começar pelo que tu já falou, tu já mencionou ali que o projeto ele tem uma TIR que varia de 15% a 25%. Cara, é um range bem relativamente grande. Sim. Eu acho que a gente pode começar essa análise falando por que eu tenho um range grande. Sim. E aí tu de repente... E aí eu tenho certeza que tem variações técnicas, variações comerciais no meio. Começasse por isso e depois fosse apresentando os outros pontos aí financeiros de uma análise de projeto de locação. Sim. Cara, assim, eu vou tentar ser simples e direto nisso, porque são tantas as variáveis que se a gente for entrar aqui na explicação bem detalhada, a gente se perde. Mas o projeto ele tem custos de CAPEX que assim, mudam muito a variação dessa taxa de retorno. Como eu falei, né? Se o terreno ele é próprio, se ele é um terreno arrendado, se ele vai ter ali algum custo de segurança, ou muitas vezes tem gente que faz em propriedades próprias, já às vezes um local onde já tem ali um ambiente que é seguro e que não precisa gastar com isso. Qual é a tarifa da concessionária? Mas o que é que eu posso falar assim do lado SANY? Toda vez que esse investidor ele constrói um novo projeto e ele contrata a gestão completa da SANY, seja com software, com um serviço de sucesso do cliente, a gente vai ter ali uma negociação e que varia, Pedro, de acordo com o volume de energia que é gerado. Então é difícil também criar uma amarração aqui
mas ele vai ter um pagamento recorrente mensal e em cima do que é o faturamento dessa usina. Cara, a gente é muito comprometido com rentabilidade. Se a gente não for comprometido com rentabilidade, a gente afasta o investidor. Então, a gente já senta na mesa com o investidor sabendo que ele vai falar assim, cara, isso aqui tem que ser viável. Se isso aqui for caro, se isso aqui for difícil, cara, deixa de ser viável, eu prefiro deixar meu dinheiro parado numa renda fixa. Então, a gente já entra nesse jogo sabendo que as margens precisam ser muito boas para o investidor, para ele poder apostar, até porque muitas vezes, hoje a gente atende grandes grupos de energia privados, mas muitas vezes, a maioria das vezes em volume, a gente está lidando com investidores que não são do segmento. Advogados, médicos, engenheiros, são pessoas que viram uma oportunidade ali, e eles são atraídos pelo alto retorno. Então, se não tiver retorno nessa negociação, cara, ele acaba desistindo, às vezes por muito pouco. Então, a gente entra na negociação sabendo que do outro lado tem que ter tem que garantir esse retorno alto. E toda vez que a gente faz a captação de um beneficiário para essa usina, e aí você tinha até perguntado, eu acho que eu não percebi agora, acho que eu não respondi completo. Quando eu faço a captação comercial, uma rede de farmácias para conectar com a usina de GD, o contrato pactuado ali através do consórcio, ele é entre essa empresa e a empresa geradora. A SANY, ela fica como um interveniente. Então, ele está participando ali através do consórcio, mas o consórcio é celebrado entre as duas partes. Esse cliente ele não é necessariamente da SANY, esse cliente é do gerador de energia. A SANY faz o serviço, principalmente quando é um modelo de white label. A sensação que o cara tem e a realidade jurídica é que ele é um cliente daquele gerador. Então, toda vez que a gente faz a captação, a gente negocia ali um pagamento único por isso. Então, não tem uma recorrência também na captação. Então, assim, é um conjunto de receitas, pensando na captação, pagamento único, pensando na gestão, pagamento recorrente, formatado para que a gente consiga entregar o melhor em relação a baixo custo, com o melhor serviço, para que ele tenha maior rentabilidade. Cara, show de bola. Inclusive, eu acho que tudo isso que tu falou casa aqui com a pergunta que o nosso amigo da EWS Electrowatch Solar, eita, que nome grande. Da onde é? Eu não sei se foi ele que falou que é de Recife, porque agora tem muita mensagem, né? Mas ele falou o seguinte, ele perguntou o seguinte: qual a taxa mínima de atratividade para o investidor decidir se faz ou não a usina? Entendi. Cara, eu por experiência e observação, a gente vê que o mínimo que o investidor embarca nisso é uma taxa de retorno de 14%. Acho que depois disso ele já pondera mais, ele já adia a decisão, ou ele já pensa em talvez uma mudança de cenário econômico para investir nisso mais para frente, né? Mas eu penso dessa forma. E isso é totalmente viável hoje em dia. Então, é mais ou menos o que a gente vê na prática. Eu, fazendo até um complemento, né, do ponto de vista, colocando o chapéu do investidor, eu diria que o investidor ele toma a decisão de qual que é a TIR que passa a ser agradável para ele investir em solar. Sim. É quando ele compara com o que ele tem em mãos. Então, sei lá, se eu tenho um CDB me prometendo 20% ao ano e, sei lá, isso aqui vai me durar e o prazo de validade dele é 12 anos. Eu tenho 12 anos de um CDB de 20%, de um banco super consagrado, super tranquilo, que já prometeu, assinou o contrato, vai ser aquilo até o final. Pô, talvez ganhar os mesmos 20% em solar, que podem ter mudanças, que pode, enfim, pode ter algumas variáveis, eu, investidor, vou preferir um CDB. Sim. Mas se esse CDB de 20% não está disponível, sim, e eu tenho um de 8 sim, ou um de 10, pô, solar ali a 15, 20, né? Então está muito relacionado à referência. Então, você, integrador, se for fazer essa comercialização, fica a dica. Primeiro entende do teu investidor o que é bom para ele. Sim.
né, quais são as opções que ele tem na mesa hoje para poder fazer a comparação, né? Vamos ver aqui o nosso amigo Pedro Domingues fez a seguinte pergunta, e aqui a gente já vai partindo para a metralhada de perguntas, né? Então, se tu não fez tua pergunta, corre, a gente está chegando ao final dessa aula e agora é a hora de responder tua pergunta. No modelo de fatura única, como o Saulo explicou, como o cliente final percebe que está tendo economia ou se está se sentindo, entre aspas, enganado, sem ter a fatura, entre aspas, original para comparação. Legal, né? Cara, naturalmente ele vai continuar recebendo ali da própria emissão da concessionária a fatura, mas ele não paga a fatura da concessionária, ele paga uma fatura única. E essa fatura, diferentemente das faturas das concessionárias, ela é fácil de ler. Inclusive, na nossa plataforma, existe lá uma opção com o mapa da fatura, explicando item a item, o que significa e etc. Então, acho que começa por esse layout mais didático, em que ele tem uma prestação de contas muito firme, e inclusive mostrando quanto que ele estaria pagando se ele não estivesse com um plano de energia por assinatura, quanto que ele está pagando com o plano de assinatura, qual é a economia desde o primeiro dia até o momento atual que ele está ali com aquela fatura na mão. A gente descreve claramente quais são os créditos, o volume de crédito de energia alocados naquele mês. Então, só vendo, aí eu convido aí o nobre amigo para entrar em contato conosco, para mostrar e demonstrar para ele como que é montada a nossa fatura e nossa plataforma aí, para essa dúvida aí ficar bem explicada. Fica bem transparente lá, tanto na plataforma como na conta, né? Exatamente. Do cliente. O Ricardo Linhares falou o seguinte, você poderia falar sobre os impostos pagos pelo consórcio? Cara, a gente tem uma simplificação desse tema através do consórcio, né? Porque a SANI, ela, dona do consórcio, ela assume toda a gestão daquilo. Então, a gente vai tirar apenas a nossa remuneração recorrente por essa gestão de usina e repassar para o investidor o valor de diferença. E ele vai fazer ali a declaração de imposto de renda dele, pelos recebidos, pelo faturamento da usina. Então, isso inclusive é uma facilidade, não só de você não ter que montar um consórcio, como também geri-lo. Isso aí fica com a SANI, e aí o gerador ele se despreocupa disso. O Pedro Domingues disse o seguinte, cheguei atrasado, o que é esse tal de pedágio? Explica para ele aí, Pedro. Galera que está aí nos comentários, expliquem aí para o nosso amigo Pedro Domingues o que é o pedágio, enquanto isso eu vou fazendo outras perguntas, tá bom? Então, Pedro, fica ligado, cara, chega cedo aí da próxima vez, porque senão o pedágio vai ser mais caro, viu? O Cícero Borges perguntou o seguinte, modelo de negócios muito interessante, qual o investimento inicial para se tornar fornecedor? Eu acho que no caso ele quis dizer gerador, né? Cara, assim, a gente, via de regra, começa com usinas de 60 quilos, 60 kWp. Então, esse é o menor projeto que a gente pega para gestão. É mais comum a gente pegar a micro ali de 75 para frente. Aí várias micros, ou um conjunto de minis, ou uma mini, a gente pega todos os portes, mas assim, ele perguntou qual é a faixa mínima, eu colocaria ali os 60 quilos. Legal, e você que é integrador já sabe mais ou menos o valor que 60 kWp aí representa em reais, né? O Ricardo fez a seguinte pergunta, como é feita, e pergunta muito interessante inclusive, como é feita a remuneração do proprietário de usina como investidor ao longo do ano? É linear? É sazonal? E inclusive aí eu adiciono, né? É mensal? É trimestral? É anual? Como que é feito isso? Cara, assim, a sazonalidade da remuneração acompanha a sazonalidade da geração de energia, né? E, então, assim, o procedimento é que a SANI recolhe esses pagamentos através ali do serviço dela
E um dia no mês, comumente dia 10, a gente repassa todos os pagamentos para o investidor. Então, imagine que você tenha uma usina que tenha 10 clientes beneficiários. Então, são 10 contas de energia que vão ser pagas ao longo do mês. Em dias diferentes, em dias diferentes, exatamente, com fechamentos diferentes. Então, em dias diferentes, a gente chega e repassa para o investidor numa data única. Mark Silva, essa empresa Sunny atende o estado de São Paulo? Atendemos. A gente, na verdade, com o nosso software, a gente atende a todo o território nacional. Agora, com energia por assinatura, naturalmente pela disponibilidade de usinas em cada concessionária. Hoje, em São Paulo, a gente tem oferta na CPFL Paulista e na Piratininga, ali na Baixada Santista. Perfeito. Vamos ver o que mais que a gente tem por aqui. Qual a taxa mínima de atratividade já foi. Pessoal, estamos chegando perto do fim, então se tem alguma pergunta aí, não deixa de fazer. Enquanto eu vou selecionar aqui a melhor pergunta que a galera que está aí ao vivo com a gente mandar para a gente finalizar, Saulo. Bora. Mas enquanto a galera pensa aí naquela pergunta top, eu queria pedir para você apresentar de uma forma bem direcionada como que a Sunny, todas as possibilidades que a Sunny hoje ajuda o integrador a, enfim, a bater a promessa da nossa aula de hoje, né? Que é descobrir, rentabilizar esse produto locação e como que isso pode ser o melhor produto para esse integrador no ano de 2023, 2024. Muito bom. A Sunny trabalha em conjunto com o integrador. Como eu falei ali, a gente tem uma equipe apenas para atender esses parceiros. Eu acho que onde a gente é bom nesse jogo é na entrega de um serviço de gestão de usinas, de atendimento aos clientes beneficiários através de um time de sucesso do cliente especializado. E eu acho que essa é a grande diferença, sabe, Pedro? Porque, como você falou ali, se você não se especializar, você acaba fazendo um serviço muito comum, muito raso. Então, a gente vem se especializando há 6 anos já, e a gente quer justamente gerar mais valor para os investidores, valorizando o trabalho do integrador que é parceiro e que constrói a carteira dele junto conosco. E quando eu digo construir carteira, eu digo que ele participa dessa remuneração recorrente por essa gestão de usina, né? E também, por um outro lado, nós temos um marketplace de soluções de energia. Então, quando eu falo de energia para assinatura, eu estou especificando muito o mercado de baixa tensão com geração distribuída, mas a Sunny também tem energia livre, que é a migração de quem está hoje ali numa média tensão, num grupo A, para o mercado livre de energia. Então, a gente tem todas as soluções. Então, a gente pode trabalhar tanto na distribuição de energia para quem vai consumir, quanto na gestão de usinas para quem está investindo. Cara, o nosso amigo da Unimúltipla fez a seguinte pergunta. No caso, os serviços que vocês fazem é igual ao da iGreen, eu imagino que você deva conhecer. Eles pegam nossos clientes, decidem esperar, ficam ligando para vender instalação. Não ficou muito claro para mim o que é que ele quis dizer aqui, mas eu imagino que você deva conhecer essa turma aí do mercado. Cara, semelhante? Eu conheço, mas eu conheço pouco. Assim, eu acho que a iGreen ela não tem um serviço de tecnologia como o da Sunny. Eu acho que a iGreen ela tem ali usinas próprias, se eu não me engano, em que ela faz a captação de clientes para consumir através de energia por assinatura. E sim, nesse caso é muito parecido, se não igual, mas a gente tem aqui um aspecto, Pedro, que eu acho que é muito legal. Assim, quem está fazendo um trabalho comercial de captação de clientes para energia por assinatura e etc., nem sempre cuida desse cliente. Ele simplesmente faz a captação para o gerador e entrega. Acho que a Sunny ela tem esse papel muito legal. A gente capta clientes para outros clientes que são os geradores, né? Então a gente tem um cliente gerador de energia e o cliente consumidor de energia. A gente conecta essas duas pontas e está cuidando deles até o fim. Então acho que isso nos diferencia, assim como nossa tecnologia, né? Eu não conheço realmente a fundo a Green para saber se eles têm software proprietário. O André Farias de Vasconcelos, meu
parceiro aí de nome, né? Pedindo para mandar um abraço para os integradores da Econor. Um abração aí para todos os integradores da Econor, toda a turma aí que representa, que faz parte dessa equipe, né? O mesmo André perguntou se Belém hoje é atendida pela SANY, mas acho que você já deixou claro. Cara, nacionalmente a gente com tecnologia sim, mas energia para assinatura hoje não, né? Porque como, enfim, a disponibilidade varia, hoje infelizmente não. O Tomás Lima, parabenizando pela live, perguntando se temos algum cupom para contratar os serviços da SANY. Cara, exclusivo para tudo, né? De novo, você ganhou um cupom de R$25 mil nessa live de hoje. Isso aí, cara. Se perdeu, se não viu a hora que aconteceu esse cupom, volta. Você tem que assistir a live de novo. Se você baixo, né? volta e corre, que vai que a gente tira essa live do ar, né? Então não perde aí, tem um cupom de R$25 mil, a gente falou sobre ele aqui, então corre. Saulo, meu amigo, estamos chegando ao fim desse papo. Boa. E antes de finalizar, eu preciso dizer para o integrador, segura pelos próximos 2 meses, e é tempo pra caramba. A gente vai intensificar ao máximo o assunto locação de energia. Então, essa aula de hoje, ela meio que foi só um pontapé inicial e quase que um tira-gosto. É isso aí. Para a gente falar sobre locação pelos próximos 60 dias. Então acompanha, já segue o Instagram, @instituto.solar. Segue também o da SANY. SANY Brasil. SANY Brasil. E acompanha nesses 2 Instagrams que a gente vai estar divulgando todas as aulas, todas as lives. Vai ter podcast também. A gente vai trazer, eu acredito que até investidor, né, Saulo? A gente vai trazer para esse papo para falar como que o investidor real, cara que tirou de grana ali do bolso, colocou numa usina fotovoltaica e que está feliz, é importante, né? Qual que é a realidade desse cara, né? Será que é bom mesmo? Será que os números, no final das contas, deixou o cara satisfeito? Então, eu acho que nada melhor do que um investidor que tirou grana do bolso, colocou o dele na reta, para também falar contigo aí o ponto de vista dele. Então fica ligado, a SANY está trazendo essa parceria aqui junto com o Instituto Solar, ou o contrário, né? Instituto Solar trazendo essa parceria junto com a SANY para te ajudar, integrador, a ver as oportunidades desse mercado. E hoje foi o pontapé inicial. Então não perde, tem um grupo, inclusive, só para a galera que não quer perder essas coisas. O nosso amigo Nuno vai fazer a gentileza de mandar esse link aí do grupo agora ao vivo no chat aqui do YouTube. Então entra nesse grupo que tu não vai perder absolutamente nada do que a gente falar de tudo sobre locação de usinas e como você integrador ganha com isso. Saulo, palavrinha final aí pra galera que tá online com a gente. Cara, agradecer antes de tudo aí o bate-papo, foi muito bom, foi muito proveitoso. Da minha perspectiva, eu acho que o momento é muito importante para a gente falar sobre o assunto, porque é um momento de ouro para a gente fazer negócio. Acho que tem cada vez mais entrando investidores nesse modelo de locação, cada vez mais empresas procurando modelo de energia para assinatura, né? Então, acho que a gente está aqui para poder fazer negócios sustentáveis, está inclusive nos nossos valores da empresa. Então, fazer negócio em que todo mundo ali tenha uma satisfação, né? Tenha uma boa participação, uma boa rentabilidade. E é isso, cara. Agradecer. Acho que tem uma jornada aí de mais uns meses pela frente. É uma jornada de conhecimento muito boa, muito legal. E quem quiser saber mais também ali em paralelo, entre em contato conosco. A gente está aqui pronto para atender. Já fica aí o convite. Quer sanar mais dúvidas, né? Eu até já pedi aquele help lá, exatamente, né? Aquela ajuda. Já pegar o cupom, né? Já pegar o cupom, já apresentar, já tá com o investidor aí na carteira. Tá faltando um apoio para apresentar os números, já chama lá a SANY. E por onde, cara? Qual o melhor caminho? Cara, a gente tem nossas redes sociais, que a gente está sempre colocando bastante conteúdo. Pode chamar a gente por lá, que eu acho que é o melhor caminho para a gente poder iniciar uma conversa. Ou então, mandar um e-mail, cara. Estou aqui à disposição, saulo@sany.com.br. Pode entrar em contato aí, que a gente vai conversar e discutir aí bons negócios. Show. E-mail para Saulo ou direct lá no @SANYBrasil já resolve. Cara, prazerzão. Obrigado, meu irmão. Sucesso aí para você pessoalmente, para o seu CPF, para o seu CNPJ também enquanto SANY. Você integrador, curtiu essa live, cara? Eu só tenho um pedido final.
paga o teu terceiro pedágio, que aí tu vai pedir música, É isso né? aí. Não deixe de mandar esse link dessa live para mais pessoas. Se tu já mandou em todos os teus grupos, manda agora para os teus amigos, pessoal mesmo, lá no direct, lá no WhatsApp dele, que eles não podem perder, beleza? Um grande abraço, foi um prazer gigantesco estar com vocês aqui com a gente nesse bate-papo hoje à noite. E a gente se vê na nossa próxima live. Entra no grupo, link está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários ao vivo. Então entra no grupo que tu não vai perder nada. Abraço, sucesso, até a próxima.